Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, o seguinte: Propôs também Jesus esta parábola a alguns dos que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Meu irmão, minha irmã, nosso Senhor Jesus Cristo dirigiu esta parábola aos ultra-religiosos da sua época, ou seja, os fariseus, pois eles se consideravam justos e desprezavam os outros. É a história de 2 homens, 2 orações e 2 resultados. Ambos foram ao mesmo templo, numa mesma hora e com o mesmo propósito: orar. O resultado, porém, foi diferente. Deus ouviu a oração do publicano, mas não respondeu à oração do fariseu. Mas por quê? Primeiramente, a oração do fariseu foi apenas um discurso retórico para exaltar as suas próprias virtudes. Orar não é proferir fórmulas bonitas e regadas de lágrimas. Não é se exaltar nem proclamar as suas próprias virtudes. Aquele fariseu não orou. Na verdade, ele fez um discurso de autopromoção. O orgulho é abominável aos olhos de Deus. O segundo ponto é que a oração não se dirigia a Deus. O versículo 11 diz que o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. A oração era voltada para a exaltação da sua pessoa e dirigida à plateia. Deus era apenas um trampolim para ele alcançar notoriedade pública e admiração. A oração foi dirigida às profundezas da sua própria vontade. A oração estava fora dos princípios de Deus. Aquela oração foi rejeitada pela altivez diante de Deus e do próximo. Ele escolheu palavras que enfocaram as suas virtudes e tornaram desprezível as qualidades do próximo. Ele entrou no santuário sem amor no coração pelo próximo e, por isso, sem amor a Deus. A oração não se baseava na misericórdia de Deus, mas na confiança própria. O versículo 14 diz, Jesus diz que o publicano desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Por outro lado, a do publicano foi aceita porque foi uma oração genuína. Ele se apresentava como carente de misericórdia. Ela foi pessoal. Ele não falou a respeito de seu próximo, mas de si mesmo. Ele foi humilde em reconhecer o seu pecado e o confessou. Essa oração brotou de um coração quebrantado que suplicou misericórdia da parte de Deus. Meus queridos irmãos, não há espaço para a soberba diante de Deus. Não. Ninguém pode orar verdadeiramente, a não ser que tenha um coração quebrantado diante do Senhor. Nenhuma oração prospera diante de Deus, a não ser que o coração esteja vazio de vaidade, de inveja, de mágoas ou desprezo pelo próximo, mas que esteja cheio de amor. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.